Oi, Tati, tudo bem? Oi, Boa Lúcia, tarde. tudo bem? Boa tarde. E aí, a gente está aqui um pouquinho para falar do desfraude, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse aí para o pessoal quem é você, quanto tempo você está na escola, quais grupos você trabalhou. Eu sou a Tatiana Mariano. Hoje eu estou com um grupo do TUS. Eu já estou na escola há 2 anos e alguns meses. Eu já trabalhei com toddlers, já tive algumas experiências também no pré-school. Então, é justo nesse grupo que nós temos o desafio do desfraude. Na verdade, é um trabalho que a gente pode sim começar, pode e deve começar no toddler, mas é no TUS que ele se consolida. E aí é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, é bem importante, porque nos podcasts anteriores, Tati, a gente falou de alguns sinais, né, que são indícios da prontidão. E assim, o bacana é que você vai trazer um pouco dessa realidade de sala de aula, esse olhar diferente do professor. Que, por exemplo, como que uma criança que vai transitar, né, que vai migrar nesse ritual de passagem de bebê para criança, ele vai conseguir fazer isso, por exemplo, falando das suas necessidades, se ele não fala corretamente ainda. Então, um dos indícios é esse, que a criança precisa saber se expressar, né? E aí, outros, você verifica essa questão do incômodo da fralda, dela querer já meio que arrancar sozinha a fralda, do cocô, do xixi. Como que você vê isso? Então, alguns realmente demonstram, assim, são bem visíveis os sinais. Isso acontece realmente dentro de sala. Existe essa observação o tempo todo. E assim, você percebe que, por exemplo, que a criança ela se interessa naturalmente por falar sobre fazer xixi na fralda, fazer xixi no banheiro? Como que isso acontece, Tati? Sim, é natural. Até porque nós temos dentro da nossa rotina o vestir-se. E o vestir-se ele já trabalha ali, né? O tirar o short ou a calça sozinho. Já é essa autonomia da criança fazer sozinha. Então, o interesse deles, automaticamente, eles vão tirar o short, eles sempre querem tirar a fralda. Então, quando eu levo para eles, apresento para eles sobre o fazer xixi, o local adequado do fazer xixi, o interesse deles é perceptível, assim, na hora. Eles já começam, e tem dentro da nossa rotina, tem as trocas, né? As idas ao banheiro e as trocas. Então, já é, assim, automático. Eles já querem, eles mesmos, tirar a fralda sozinho, quer tirar o short sozinho, quer jogar no lixo. É interesse deles. Algumas crianças já começam a tirar a fralda. Às vezes a gente está ali dentro da sala. Ora, agora é a hora da troca, vamos nos trocar. Alguns já começam a querer tirar o short dentro da sala mesmo. Que gostoso. Sim, E daí eles falam, eles verbalizam que fizeram xixi ou cocô? Como que é, Tati? alguns verbalizam. Aquelas crianças que já têm a linguagem bem, que já se expressam bem, eles já verbalizam. Alguns já falam, às vezes eles sentem o cheirinho do cocô, né? Algumas crianças já percebem, cocô. Mesmo que eles não fizeram, uns apontam para o outro, sabe? Quando sentem o cheiro. Isso, exatamente. Então, isso é bacana, porque eles já começam a perceber em volta deles que tem um cocô, que é a hora da troca. E alguns, eles apontam sim, cocô. Daí, às vezes, eu pergunto, quem fez cocô? Tá um cheirinho de cocô aqui. Alguns já falam, eu. É bem bacana. Eles já mostram já que eles entendem, alguns já entendem, já compreendem que eles estão cocô. Eles já falam, a fralda cheia de xixi. Então, isso que você tá falando, eu percebo assim, alguns fatores, alguns critérios, né? Por exemplo, a rotina, a gente, e que eu acredito que a mamãe, né, a família também pode ter isso, não esperar que a criança sinalize, ter uma rotina de troca, né, dentro de casa, que
a própria mãe ou o pai ou o cuidador da criança, que a criança vá se habituando com aquele horário que é o horário de troca. E aí, com isso, ele também vai se expressando a respeito disso, né? Isso. E é também conversar, deixar a criança participar na troca da própria fralda, né? Como a gente faz dentro da nossa rotina. Eles abrem e fecham a bolsa, eles tiram a própria fralda de dentro da bolsa. Na hora, guardamos tudo no cestinho com o nome etiquetado. Então, eles já reconhecem qual é a cesta de cada um, eles mesmos pegam a fralda, deixar a criança ter essa autonomia de participar. E é importante ter esse alinhamento, né? Escola e casa, família. Deixar a criança ter essa autonomia dentro de casa também. A gente entende que às vezes na correria você quer fazer você mesma, a mãe, né? O pai, porque tá com pressa, mas é importante em casa também a criança poder ter essa autonomia. Nossa, eu também concordo com isso, é bem legal. E é o que o nosso currículo defende também, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, dentro dessa rotina do desfraude, mas assim, é tão incrível que quando eu estudei um pouquinho mais para falar a respeito de desfraude, ele colocou assim, né? As várias teorias que eu li sempre colocaram essa questão da linguagem e do esquema corporal. Aí você fica pensando assim, mas vamos lá, o que é correr, saltar com os dois pés, né? A habilidade motora, seja ampla ou seja fina, o que isso tem a ver com desfraude? O que isso tem a ver com ir ao banheiro? Mas aí, na sua fala, quando você diz assim, poxa, na escola nós buscamos o desenvolver da autonomia. E talvez a família em casa, né? Cada um tem a sua cultura, e nós não estamos aqui para julgar de jeito nenhum, mas talvez ela não propicie isso, esse desenvolvimento da autonomia. E aí a gente pensa assim, olha só que loucura, né? A criança vai tirar sua própria roupa. Não é uma coisa tão simples assim se equilibrar, na verdade. Para uma criança que nós estamos pensando em 2 anos, que vai tirar a calça, que ela pode se desequilibrar. Ela pode não ter a habilidade de pressão, né? Das mãozinhas para baixar e depois subir a roupa. Então, eu digo assim, e para que a criança se desenvolva nessas habilidades, ela precisa se experimentar. Ou seja, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa saltar, ela precisa fazer todas essas coisas. E aí a gente pensa assim, vai com o coração aberto. Como que fica a professora, né? Quando a gente vai falar assim, poxa, tem que correr, tem que saltar, tem que pular. E aí? E o acidente, Tati? Como que a professora, como que fica o coração da professora com os acidentes? Exatamente, porque assim como você tem que permitir a criança a experimentar, a vivenciar, a viver aquilo, você tem que deixá-la livre, ela tem que correr, ela tem que pular, tem a preocupação dos cuidados. Essa criança vai cair, essa criança vai se machucar, mas a criança, ela precisa, não que ela tenha que se machucar, mas ela precisa viver isso. Permitir que a criança faça. É consequência. É consequência, exatamente. E a própria criança vai aprendendo a lidar com isso. Às vezes, se ela corre, ela tropeçou, caiu, ela vai, às vezes, já mudar a atitude dela em relação àquilo. Ela viu que daquela maneira foi perigoso para ela. Às vezes, ela vai persistir, vai fazer de novo, mas é comum da idade da criança. Ela vai vivenciar, vai experimentar aquilo várias vezes. Então, é consequência. Porque se a gente colocar a criança assim dentro de uma caixinha, como que ela vai criar essa autonomia? É o correr que você acabou de colocar, que eu achei muito interessante, essa sua colocação, o porquê de correr, saltar com os 2 pés e tudo mais. O porquê? Por exemplo, dentro da rotina, o tirar o short, um exemplo no vestir-se, tirar o short. Eu percebo a diferença do início do ano de agora. Já é assim, gritante a diferença.
Algumas crianças, daí é onde entra a motricidade, né, que você colocou. Sina, o porquê? Algumas crianças, agora nós vamos tirar o shortinho, eu explico e mostro para eles como fazer. Alguns não colocavam a mão, porque eu explicava, você vai colocar a mão aqui no cós do shortinho, porque eles ficam puxando, né? E às vezes, achando que tá tirando, eles puxam para cima também. Isso acontece muito. Mas agora eles já compreendem que daí é onde eles trabalham também a relação, né? É para baixo, puxe para cima. E eu fui mostrando para eles o cós do short. Você vai colocar essa mãozinha no cós, daí o que faz, né, para colocar a mãozinha? Vai trabalhar isso daqui, as mãos. Você vai colocar aqui do lado direito e agora do lado esquerdo. Já estamos trabalhando matemática. Sim. Vamos puxar, puxe para baixo. Então, algumas crianças, Lúcia, eles não faziam essa pegada de pegar os shorts. O movimento de preensão, que a gente chama, né? Que é o movimento mesmo dos dedos, que eles são importantes depois, e é incrível que toda essa lateralidade que nós estamos discutindo, isso vai impactar lá na frente com a escrita. E Sim. Aí a gente vê como uma coisa está ligada à outra, mas a gente vai ficar aqui. Mas é só um link para que a família entenda como tudo está conectado e como Sim. que o desenvolvimento físico que está junto da autonomia é tão importante para todas as coisas, né? E é onde entra também a importância de você mostrar para a criança que ela é capaz de fazer. Porque, como eu estou falando, alguns não pegavam isso é tudo, Tati. Sim. Esse sentimento, porque a autonomia, quando a gente tem medo como mãe, a gente tira esse troféu da criança nas pequenas coisas. Desculpa ter te interrompido, mas que eu acho isso maravilhoso, dela se sentir capaz. Exatamente. Isso é um sentimento de autoestima que se constrói diariamente. E eles comemoram, porque eu comemoro com eles. O simples abaixar o short, eu consegui pegar e abaixar, crianças mesmo que não faziam esse movimento, hoje tiro o short sozinha, e no início você fica assim, né? Mas a gente, como educadora, a gente sabe que tudo isso faz parte, essas etapas. Então, a gente sabe que vai chegar um momento que a criança vai conseguir fazer sozinha. E hoje, quando a criança, ela tira o short sozinha, ou ela consegue pôr o sapato no pé, ela consegue, às vezes, tirar uma mãozinha, um bracinho sozinha da manga da camiseta, ela comemora, ela bate palma, ela se parabeniza. Que maravilhoso isso. Eu comemoro junto, e você tem que comemorar junto, porque é uma conquista para ele. Porque se ele não conseguia fazer, agora a gente leva tudo isso para frente na nossa vida, na verdade. Exatamente. A gente constrói crianças com autoestima que celebram cada pequena vitória na sua vida. Que coisa linda. Parabéns, Tati. Verdade. E é maravilhoso de ver eles comemorando. Alguns, no abrir e fechar a bolsa, por exemplo, tinham muita dificuldade, porque como a gente já tem, assim, alguns meses, né, de desenvolvimento, então alguns que tinham dificuldade no abrir e fechar a bolsa, no pegar o zíper, ele comemora cada vez que nós vamos fazer a escovação, porque eu não tiro a escova de dente e a pasta dentro da cestinha. Eu deixo para esse momento eles irem lá, porque acabou o lanche, é automático, lavar as mãos e escovar os dentes. Então, já vão direto para a bolsa, abre a bolsa e fecha. Eu tenho criança que comemora até hoje no abrir e fechar a bolsa. Você guardou sua escova, muito bem, parabéns. A criança bate palma, ela vibra. Então, isso é importante para uma vida toda, para a criança, né? Comemorar. Eu quero abrir um parêntese nessa tua fala, desculpa, porque é muito importante. Você falou uma coisa que a gente pode compartilhar com as famílias, que é uma técnica, na verdade, que o nosso currículo nos ensina, né? Que a gente verbaliza para a criança a ação que ela está executando. Isso. E aí eu quero colocar um gancho interessante aqui, fazer um gancho, porque é diferente premiação de... Veja bem,
e isso é uma coisa bem interessante para nós construirmos, que é, por exemplo, a criança ela precisa fazer o certo como um cidadão, fazer o certo porque é certo. E fazer o certo não é mérito. Na verdade, ela está tendo um comportamento adequado. Então, Exatamente. ela não fez mais que, teoricamente, a obrigação dela. Porque Sim. senão, se a gente sempre elogia ou premia comportamentos que devem ser corriqueiros e corretos, a gente está criando indivíduos que, quando ele não receber elogios, ele vai ficar frustrado, ele vai sofrer. Então, eu preciso elogiar quando for realmente algo surpreendente. Mas aquilo que for a boa postura, o bom comportamento, nossa, que legal, João. Eu vejo que você conseguiu guardar a sua bolsa corretamente. Olha, ontem você não conseguia, hoje você conseguiu. Muito bem. É diferente, né, Tati? Porque é diferente você elogiar, elogio por elogio, é diferente de você mostrar para a criança que ela está sendo capaz. Porque quando Isso. tem essa diferença, porque você está mostrando para ela que ela é capaz de fazer. Porque às vezes, eu tenho uma aluninha que no início ela tem a bolsinha dela, necessaire de escova, e ela não conseguia abrir o zíper, porque você às vezes algumas bolsinhas você tem que segurar na ponta para puxar o zíper. Eu ensinei, Uhum. eu mostrei isso para ela, e como você disse, sempre verbalizando. Ó, você segura aqui com essa mãozinha e com a outra mãozinha. E eu sempre falo, né? Com a mãozinha direita você segura e com a mãozinha esquerda você puxa. Sempre mostrando para ela. E ela, através disso, ela consegue agora. Ela sabe que, às vezes, ela fala assim para mim: eu não consigo. Daí eu falo: você consegue? Se você fizer como eu lhe mostrei, você vai conseguir. Então, isso é diferente. Eu estou mostrando para ela que ela é capaz. Então, ela vai e repete exatamente o que eu mostrei para ela e ela consegue fazer. Porque você está dando sinais para ela da maneira correta de fazer. E é como você disse, são coisas corriqueiras do dia a dia. Então, eu não vou elogiar toda vez que ela abrir e fechar a bolsinha dela. Não. Aquele primeiro momento, eu mostrei para ela que ela foi capaz. Você deu um modelo. Exatamente. E ela se sentiu capaz. Em alguns outros momentos, ela vai me mostrar. Prof, eu consegui. Muito bem. Você fez corretamente. Mas não como você está falando. Não que toda vez aquilo vai ser um elogio. Não, teve um... Eu banalizo o elogio, né? Eu banalizo o mérito. Isso. Nossa, Exato. muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu queria frisar, porque isso meio que deveria ser um slogan na educação infantil, né? Nossas crianças, elas são curiosas naturalmente. Sim. Elas são. E aí, o nosso próprio currículo diz que nossas crianças são cientistas, exploradoras. E que, muitas vezes, a nossa prática exige, o nosso currículo exige que a gente apoie, que a gente estimule, né? Que a gente provoque, inclusive, pensamentos críticos e investigativos. E nós queremos convidar as famílias a fazerem os mesmos. A gente sabe dos desafios, né, da família, que é uma correria, que muitas mães são multitarefas, que, embora dê trabalho, mas deixar as crianças experimentarem, dobrarem a roupinha delas, colocarem, e aí é sobre isso que a gente vai falar. Ou seja, aí eu vou pedir que a mãe responda para si mesma, olhando nós duas aqui. O quanto eu incentivo a autonomia da minha criança? Na verdade, eu quero que ela passe por esse ritual, eu quero que ela deixe de ser bebê para ser criança, usar o vaso sanitário, né? Ter a sua autonomia, ok, mas vamos abrir um parêntese. Então, eu dou essa autonomia para ela, eu infantilizo a fala, eu a trato como um bebê, eu dou pequenas responsabilidades, né? Que são possíveis para ela. Por exemplo, depois do banho, ela pôr a roupinha dela no cesto de roupa suja. Então, fala para mim, compartilha com as famílias aqui,
Quais são as responsabilidades diárias que as nossas crianças têm em sala de aula, Tati? Então, começa pela organização das bolsas, na chegada. Algumas crianças têm o chinelinho que fica na escola e algumas não têm, mas existe aquele momento para todos. O que nós vamos fazer agora? Nós tiramos já, abrem a bolsa e eles fazem isso sozinhos. Eu estou ali ao lado, orientando, mas quem faz a ação é a criança. Eu vou verbalizando, dando os comandos e a criança faz. E eu permito também a criança repetir o que ela está fazendo. O que você está fazendo agora? Eu abri minha bolsa. E agora, o que você vai pegar para mim? Daí ela já entende, através da rotina, que é aquele momento dela pegar a fralda, guardar no cestinho dela. Daí a professora coloca no alto, né? Que nós temos os armários. Então, tudo, essa é a nossa rotina. E a organização da sala. Tirar a fralda e jogar no lixo, na hora da troca, por exemplo. Nós permitimos aqui, aquele momento, a criança tirar a própria fralda. Se é fralda de vestir ou se é do lacrezinho, você pode puxar aqui agora, eu enrolo a fralda, ela mesma vai jogar no lixo. E chega um momento que ela nem permite mais que a gente jogue no lixo. Ela quer jogar a fralda dela no lixo. E a organização de sala, os brinquedos, as experiências, vamos guardar. É lógico que tem aqueles momentos que eu não quero, não vou. Daí vem o desafio, vem a conversa. Eu quero ver quem vai conseguir guardar mais brinquedo. Quem vai pegar mais Legos? Eu acho que vai ser fulano. Será que vai ser cicrano? Não, eu vou pegar mais do que você. Daí eu já começo a agilizar. Eu peguei um. Quantos você pegou? Então, é nesse sentido, é a rotina da nossa sala, a organização. Então, a criança, ela é capaz de fazer pequenas tarefas. E ela precisa realizar essas tarefas. É onde entra a questão do saber fazer sozinho. E a questão do lixo. Onde você joga a sua fralda, ela saber onde é o lugar de cada coisa. Nós temos a cesta de afeto, que está sempre ao alcance deles. Nós temos vários outros itens. Às vezes tem a nossa estante de livro, pega o livro e senta lá na mesa para ler o livro. Ou alguns sentam na mesinha ou no chão, larga o livro lá em cima da mesa. Eu me abaixo, o livro fica guardado na estante. Então, onde você pegou ele? Você precisa devolver no mesmo lugar. Você quer um outro livro? Tudo bem, mas primeiro você precisa devolver esse para depois pegar outro. A criança simplesmente, ela se levanta, guarda o livro dela, se ela quer pegar outro, ela pega, se ela não quer, ela muda o foco dela. Mas nessa rotina, assim, isso é diário na nossa sala, o guardar. Se você conversar com a sua criança de igual, no mesmo tom, e usar o tom para ela, não, você não pegou aqui. Porque na escola é assim, o nosso currículo faz parte. Você tem que ser carinhoso, atencioso, mas você também tem que ser firme nos comandos. Existem os momentos que você tem que ser firme. Então, se você não está brigando com a criança entende isso. Ela entende quando ela é chamada a atenção para o cuidado dela. Então, às vezes, existe, né, o receio. Eu vou gritar, não é gritar. É usar o necessário, né? É necessário. E a criança é automático, ela vai corresponder. Vai ter aqueles momentos que não, vai, mas você vai conversar com ela, vai colocar os pontos, vai esclarecer, né? As consequências dela não ter feito. Agora eu posso te ajudar, eu vou fazer para você. Mas você entende, você compreende que é aqui que guarda. Então, é dessa maneira a nossa rotina, o nosso dia a dia, de pequenas tarefas. Fala para mim assim, nós, esse ano, nós testamos uma nova forma, né? Até estudamos a respeito disso, da criança, quando a gente fala da criança tirar sua própria fralda, nós estamos falando, lógico, quando a criança está com xixi ou quando ela está com um cocô que a gente percebe que está firme, mas ela não toca no cocô, ela não tem esse contato. Mas como elas preferem? Hoje, quando você avalia, quando você fazia a troca no trocador com eles deitados e eles em pé, de que forma eles preferem? A criança, ela não consegue nem gosta, nem nós adultos, ficar ali parado. E é um momento que, se você colocar a criança no trocador, é um momento que ela tem que ficar ali mobilizada. E a criança, ela não gosta disso naquele momento. Então,
Porque quando eu tinha uma outra turma, era sempre no trocador, algumas crianças ainda não andavam. Agora é em pé. Por quê? Ela se sente capaz. Ela se sente capaz, ela consegue ficar em pé. E nós vemos até que algumas mães já conseguem fazer de uma maneira bem legal com a criança, né? Então, ela em pé, a criança, ela vê de uma outra forma, porque ela não se vê assim imobilizada. Ela tá em pé, ela tá tendo visão do que tem em volta dela. Então, é diferente do trocador. Então, é importante. Ela se vê ativa no processo. Exatamente. Né? Até mesmo conhecendo seu próprio corpinho, percebendo as coisas enquanto... E tem uma coisa que é muito legal que nós fazemos, né? Porque todas as vezes que nós vamos tocar na criança, nós informamos isso a ela e nós pedimos licença, né? Olha, agora eu vou trocar a sua fralda, Maria. Então, assim, é importante a gente entender que o corpo, por mais que seja um bebê, ainda assim é algo privado, né? Da criança, e que a gente chegar com respeito nesse corpo, mesmo que seja nosso filho, é muito importante, na verdade. Então, assim, a gente já falou um bocadinho, né? Eu acho que a gente já... Então, eu penso assim, nós falamos algumas coisas bem legais. Então, que ter rotina é importante, né? Sim. Como falar com a criança, que falar sobre as ações que ela está executando. O que você falou muito bacana, que é a questão de ela ser capaz e não de ficar elogiando, banalizando o elogio, né? Sim. A questão de eu deixar a criança se experimentar, se desenvolver fisicamente nas habilidades que a gente, às vezes, quer proteger por medo, né? Às vezes, existe até super proteção da questão do correr, do se machucar, sim, mas se ela não fizer isso, ela não vai desenvolver lateralidade, saber o que é direita, esquerda, para frente, para trás, e ela não vai ter o equilíbrio até mesmo para se trocar, né? A questão também de quando a gente fala de pensamento simbólico, é justo isso. Opa, fiz xixi. Onde eu deveria ir? Ao banheiro. Isso é pensamento simbólico. Antes da ação, eu penso. Então, por isso que toda essa autonomia que a gente precisa desenvolver na criança são as habilidades que devem vir antes do desfraude. Então, isso foi uma coisa muito diferente que eu quis fazer esse ano, para que a gente, às vezes, não entende por que uma criança é ressecada. A gente vai conversar no próximo podcast sobre isso. Mas, assim, essas invasões que, às vezes, a gente faz na criança sem perceber, sem saber mesmo, sabe? Com a maior das intenções, às vezes a gente faz a melhor das intenções, mas a gente acaba fazendo. Então, assim, por isso que refletir e detalhe, né? Que eu coloquei sempre nos outros podcasts, e você falou e eu achei muito bacana, é um processo. Então, nós estamos dando tempo para a criança desenvolver a habilidade de tirar a roupa, né? Então, assim, nós estamos dando tempo para que ela saiba onde é o local adequado. Uhum. Então, antes de cobrar o desfraude, porque é uma coisa que todas as teorias deixaram muito claro. Quando a criança está preparada, o desfraude ele é muito natural. Então, se a gente constrói essas habilidades que a gente está discutindo desde o primeiro podcast, então tudo isso vai acontecer naturalmente, no tempo dela. Então, assim, não é como se todas as crianças do SUS desfraudassem ao mesmo tempo. Não é, Tati? Então, sim, cada uma vai dentro do seu tempo, dentro da sua maturidade fazer isso. Porque existe a grande dúvida dos pais, às vezes o receio de iniciar, é essa questão, mas a minha criança ainda não está dentro do esperado disso ou daquilo. Mas tudo é um processo. É como eu falei, no início, a criança algumas não conseguiam pegar no shortinho, hoje já tira o short sozinho. Então é um processo. E nós temos que ter paciência.
eu, professora, educadora, pai, mãe, tem que ter paciência, tem que esperar o momento da criança. E às vezes a gente quer que seja no nosso tempo e não no tempo da criança. Não, eu tirei a fralda, agora você precisa fazer. Não, é o tempo dela. E é exatamente isso que a gente vem trabalhando, é esse processo. O mostrar o pinico, apresentar o pinico para a criança, porque nós já tivemos e temos, o pinico fica no banheiro, cada vez que vai fazer troca, alguns até na hora que tira a fralda, corre para o pinico, ele sabe que ali é o local. Então é como você acabou de falar, nós estamos apresentando, dando tempo da criança a conhecer o vaso sanitário, o pinico, porque algumas crianças realmente não vão passar pelo pinico, elas vão para o vaso sanitário, porque cada criança é de uma maneira, eles são únicas, cada uma do seu jeito. Tem uma coisa que eu descobri e que é incrível, né? Assim, eu não posso deixar as perninhas das crianças balançando. E é até incrível, nós vamos falar sobre isso também no próximo podcast, juntando essas duas informações. Então, eu preciso sempre apoiar o pezinho dela. Então, nosso vaso sanitário é do tamanho da criança. Mas mesmo ele sendo do tamanho da criança, tem crianças maiores, crianças menores. Então, assim, eu também posso usar a base do piniquinho para colocar o pezinho, ou eu ter um banquinho, porque em casa a mãe pode ter um redutor do vaso, mas o fato da criança ficar com as pernas balançando dificulta o relaxamento da bexiga e dificulta a passagem do cocô também. Se o joelho ficar levemente flexionado e a criança um pouquinho inclinada para frente, é a melhor posição para que ela faça cocô e xixi. E dê tempo. Não é apressar. Por quê? Porque muitas vezes aquele restinho de xixi que fica é aquilo que vai molhar a calcinha ou a cueca depois e que a mamãe vai falar, não acredito, molhou a calcinha e tal. Então, assim, para a gente fechar, e depois eu vou pedir para você aí dar a sua dica, né? Fala para mim assim, como que vocês lidam com o escape dentro da sala de aula? Para a gente dar uma super dica. Sim, realmente o momento do escape. O que acontece? Às vezes, ela mesma vem falar já com receio de como nós vamos agir com o escape. E o escape, ele também tem que ser natural. É natural para a criança, porque ela está num processo. Você não pode... mas de novo! Mas você... Por que você não pediu para ir no banheiro? Daí a criança, ela vai se fechar. Ela vai, de novo, acabar acontecendo o escape, porque ela não sabe ainda se orientar, entender a vontade do xixi, ela está no processo desse entendimento. Então, também, desculpa, Tati, também tem aquilo que a gente está batendo desde o primeiro podcast, que tem a maturidade dos esfínteres, a maturidade daquela válvulazinha lá. Então, sim, às vezes, a gente precisa entender que tudo vai ser no tempo mesmo da criança. Exatamente. E que quanto mais a gente respeitá-la, mais ela vai se sentir livre e à vontade para falar com o papai, com a mamãe, com a professora, né? Sim, e nós temos que dar essa abertura para a criança, né? A confiança, na verdade. Porque se a criança, ela fez o xixi, escapou, e você já tem uma reação... Porque às vezes negativa. Não é. E você já... mas de novo, ela vai ficar com receio. É onde ela vai perder a confiança de falar, de se abrir o que aconteceu. Então, tudo bem, acontece. Mas da próxima vez, você lembra de chamar a professora? Combinado, hein? Escapou de novo, novamente. É natural. Tudo bem. Você sempre tem que mostrar para a criança, mas você pode usar o vaso sanitário ou o piniquinho. Porque a criança, às vezes o escape acontece também, não é só por falta da criança entender, compreender a vontade, né, de fazer o xixi. É o brincar. Às vezes ela tá tão concentrada na experiência que ela tá, na brincadeira, que ela não quer deixar aquilo. Então, é onde entra também a questão, né, de você conversar. Como eu faço, eu me abaixo.
Ah, mas você pode continuar brincando depois. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o seu brinquedo aqui na mesinha, daí, porque a preocupação da criança é ela sair e a outra vir tomar o brinquedo dela. A maioria das vezes é isso. Então, ela não quer sair. Verdade. Não é só a questão Verdade. de ficar interessante, ela não quer dar espaço para o outro pegar. Daí eu sempre mostro, ó, vou guardar aqui e na hora que a gente voltar, você continua brincando. E o bom também, Lúcia, é a questão do amiguinho. Vamos com a amiguinha? Por isso a gente faz sempre esse processo que tem o horário para tudo, né? Ó, a gente senta ali, todos juntos, perto na porta do banheiro, e quando já a criança já está nesse processo, porque nós já temos crianças, né, que já entrou nesse processo anteriormente, então uma criança vê a outra e ela quer fazer, ela quer ir com o amiguinho. Às vezes ela tá brincando, ela não quer ir. Eu tenho criança assim, ela não quer ir. Mas a outra criança vai, ó, a amiguinha ela vai fazer xixi. Vamos junto com ela? Vamos dar tchau pro seu xixi? Ah, e a questão do dar tchau pro xixi. Ai, tchau, xixizinho! A questão da descarga, deixar a criança fazer. Mesmo que ela não consiga apertar, deixa ela apertar. Ó, eu vou te ajudar, tá bom? Daí você ajuda a criança, lavar as mãos, deixar ela fazer sozinha. Você ajuda, você orienta, mas deixar ela fazer sozinha. Tudo isso é um incentivo para a criança ter a vontade de ir no banheiro. Daí onde eu falo para a criança, às vezes ela não quer deixar o brinquedo. Eu falo, você pode apertar o botão do vaso sanitário. Será que você consegue? Da descarga. Vamos tentar? É onde eu ajudo a criança, porque é duro, é mais firme para a criança. Mas você tem que deixar ela experimentar. Ela fazer sozinha. O short, o tirar o short, ela vestir. Porque muitas vezes a criança ela tem autonomia de tirar, mas ela tem um pouco mais de dificuldade para erguer. Eu queria falar uma coisa. Por exemplo, me vieram duas coisas na cabeça. Engraçado, nós também, mas nós somos adultos, na verdade. Nós também, quando estamos trabalhando, envolvidos em alguma coisa, a gente segura o xixi, não é? Então, assim, eu acho que nós, quando ficamos adultos, esquecemos que crianças pensam de maneira diferente e que o pensamento da criança é mais simples e mais direto, que nós deveríamos até aprender com elas. Mas uma coisa também é que quando ela é muito julgada, quando ela é muito criticada, porque a criança ela já vem de certa forma armada, então ela já tem medo do que a gente vai falar para ela. Então, é bem importante, e isso a gente tem bastante nas nossas orientações, mas eu acho que é uma dica valiosa para o papai e para a mamãe. Observar se a forma como eles estão dialogando com a criança não está deixando essa criança um pouco ansiosa. Por quê? Porque tudo que a criança quer é atender a expectativa do papai e da mamãe e da professora, que são os objetos de afeto dela. Então, e isso a gente carrega para a nossa vida inteira. Nós queremos agradar, nós queremos ser elogiados, que as pessoas reconheçam as nossas boas práticas. Então, isso é uma dica valiosa, né? Então, vamos deixar nossas crianças menos ansiosas. Uma coisa que você falou do escape, que eu gostaria de acrescentar, é que, assim, mande roupas mais velhinhas, mas mande muito mais trocas. Porque é nossa fala também. Olha, a mamãe, ela também se preocupa com você. Olha, ela sabe que isso acontece. Olha quantas trocas ela mandou para você. Ela te mandou 3 shortinhos. Então, não tem problema, você tá vendo? Mamãe se preocupou, a gente vai trocar. Não tem problema. Então, tudo isso vai acalmando o coraçãozinho da criança, ela vai ficando menos ansiosa. E por isso ela vai tendo mais consciência do corpo dela e falando as coisas mais tranquilamente. Então, tudo isso é um processo. E fazer isso junto com a família, dessa forma como nós estamos fazendo, é maravilhoso, né? É uma experiência fantástica, né, Tati? Sim, realmente, porque é coletivo, né? Tem que ser coletivo. Não resolve o pai e a mãe sozinho em casa ou a professora sozinha. Então tem que ser um trabalho coletivo, junto. Tem que estar assim, ligado, sabe?
o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo em casa. Então, por isso a importância de andar alinhado, de andar junto, para esse processo ser tranquilo para a criança. Para ser tranquilo para a criança. Nosso objetivo é esse, né? E nós estamos felizes com isso. Então, eu vou deixar aqui um desafio para o papai e para a mamãe, se eles gostaram, né, desse bate-papo, se for um bate-papo longo, mas porque ele é importante, mas para nós foi muito prazeroso, né, Tati? Foi, muito bom. Então, assim, que eles digam o que eles pensam, né? Nós vamos colocar esse material no YouTube para que eles possam acessar e que eles deixem seus comentários. E se eles quiserem, o próximo a gente faz de novo, faz Sim. juntas aqui e a gente responde. Se eles quiserem que a gente responda algumas perguntas, a gente estuda, porque nem tudo a gente tem resposta, né? Mas aí, para a gente fechar, qual é o pedido que você deixa para o papai e para a mamãe como um desafio? Vamos continuar a questão de construir essa habilidade, não só essa, né? A do tirar e colocar a roupa, Sim. e que fique mais tranquilo, assim, essa questão do se experimentar aí, do correr, que nós vamos ter que trabalhar. Então, diz aí, fecha, qual é a dica e o pedido que você faz aí para as famílias? Olha, a dica, o pedido é isso, é deixar a sua criança vivenciar, experimentar, deixar a criança se permitir e continuar, e ter paciência. Porque, e assim, as tarefas, Tati, em casa? As tarefas em casa. Permitir que a sua criança possa cumprir pequenas tarefas, como pegar uma roupa, pegue a sua fralda, segure a sua fralda para mim, permitir a criança participar do processo de troca dela. E se a sua criança ainda em casa, a troca dela é deitada, ou no trocador, ou na caminha, vamos juntos tentar mudar isso. Faça a experiência, porque às vezes, se você não fez ainda a criança em pé, como ela faz na escola, então não vai ser novo para ela. Nós vamos estar trabalhando assim, alinhados, porque se em casa a troca dela é deitada e na escola é em pé, já é um desafio que eu faço para vocês. Vamos tentar mudar isso. E vocês vão perceber que até para vocês vai haver diferença na hora dessa troca. A reação, a atitude da criança e permitir que a criança participe da troca, da própria troca, com tarefas simples, como ou pegar a fralda, ou segure a sua fralda enquanto eu tiro a outra, deixar a criança lavar as próprias roupa. Sim, a criança se limpar. Por que não também a criança se limpar ou se lavar? Mostrar para ela esse processo, fazer ela vivenciar esse processo também. As pequenas tarefas, fazermos juntos aí, começar a trocar sua criança em pé, permitir ela a experimentar, a vivenciar, porque às vezes assim, por amor, por carinho, né, a superproteção que nós conversamos muito aqui, você deixa da criança vivenciar tanta coisa pela proteção, mas ela precisa disso para vários outros processos da vida. Então, ela precisa se permitir vivenciar. Então, eu acho que é isso, Lúcia. Foi um prazer. Um grande beijo, Tati. Muito obrigada. E até o próximo, né? Se eles falarem que gostaram, a gente faz o próximo. Mas foi assim, muito natural, porque nós falamos aquilo que nós vivenciamos. Então, é natural. Então, foi muito bacana. Eu gostei muito também da nossa conversa. E, quem sabe, até breve. Até breve. Um beijo. Beijo.